Olá, boa noite. Tudo bem, Vitor? Boa noite, doutor Sérgio. Tudo ótimo. Primeiro, eu queria agradecer aí muito a você ter aceito aí esse convite para esse bate-papo, um assunto que me interessa muito, como turista. Eu gosto muito de viajar, adoro viajar, e bater papo sobre turismo é sempre um prazer enorme para mim. E também aprender com a tua experiência já como profissional da área, né? Para quem não conhece o Vitor, além de também ser um pré-candidato a vereador pelo Partido Novo, ele é um turismólogo e guia turístico. E aí ele vai começar a conversa explicando qual é a diferença. Guia turístico, olha só, isso é coisa de guia de turismo. Existe guia turístico e guia de turismo. Guia turístico é o papelzinho, é uma linha. Guia de turismo é o profissional. Guia de turismo. Uma brincadeira. E pior que essa eu sabia. Mas a diferença é que está confuso. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Márcia. Vamos lá, então. Então explica para a gente, Vitor, a diferença do guia de turismo e turismólogo. Deixar isso claro. Bom, né, o guia de turismo é aquela imagem que a gente está acostumado, a pessoa que leva os grupos, que apresenta a cidade, que conta a história, né, que mostra as peculiaridades da localidade e tem o conhecimento sobre a região. O turismólogo, né, a grande diferença é o turismólogo, ele não faz isso. A parte dele é o estudo dos movimentos do turismo, o estudo de como o turismo acontece, como ele pode ser fomentado, de como ele deve ser apresentado para a população. Então, ele envolve várias áreas, mas, como eu posso dizer, envolve marketing, envolve administração, envolve a parte de pesquisa, né? Então, essa que é a grande diferença. O guia de turismo é aquela pessoa que está mais à frente. Né? Isso. E dentro da parte do turismo, da matéria, né, do curso da faculdade de turismo, a gente também tem a diferenciação, né, da parte que pode ser feito da parte pública e da parte privada para gerar demandas nos destinos, para você trabalhar cada localidade. Entendeu? Isso é uma coisa muito legal de se estudar. Uhum. E como é que você vê aí esse grande desastre que foi para atividades, principalmente como o turismo, né? Nessa situação que a gente, inusitada aí, que a gente está atravessando. Como é que está sendo essa questão? Olha, até o momento a gente teve vários hotéis, estou falando assim, nível Brasil, nível mundo, vários hotéis fechando, os receptivos, né, que as pessoas que buscam no aeroporto, as empresas de ônibus, as menos preparadas, né, que tinham menos gordura para queimar, com certeza fecharam. Agências de turismo, né, agências de viagem, desculpa, estão sofrendo muito porque porque você vende as viagens para o futuro, e como você não tem ideia de como vai ser o futuro, as pessoas tendem a se segurar, então você tem menos vendas nas agências. Então, a perspectiva para o turismo, né, todas as áreas, está uma perspectiva muito ruim. Né? A gente tem dados da FGV, dados do Sebrae, e eles indicam uma retomada para o nível pré-crise, né, entre 2021 e 2023. Vai ser o último... como é que eu posso dizer? A última atividade econômica, né, que vai se recuperar efetivamente da crise. Né? Então, é realmente uma coisa calamitosa para o turismo. A gente está sofrendo bastante. Eu tenho uma microempresa, né, de turismo, eu faço receptivo. Posso dar um exemplo. Eu estou aqui desde o dia 13 de março, eu trabalhei um dia. Isso foi na semana passada. Né? Em 3 meses, eu fiz R$250. Então, realmente, para quem está trabalhando do turismo,
Isso está Desastre, muito né? pesado. Então, é uma coisa desastrosa. Né? A gente tem em Copacabana hotéis fechados, né, já com tapumes na frente, funcionários sendo desligados de hotéis, empresas de transporte fechando. Então, toda a cadeia sofre. E o turismo, ele justamente né, a indústria, né, colocando algumas aspas nisso aí, que mais emprega no Brasil. Não é exatamente uma indústria, mas toda a cadeia produtiva do turismo, né, se você for contar, são mais de 46, mais ou menos, atividades que são envolvidas pelo turismo. E todas elas estão paradas e todas elas demandam de uma grande quantidade de funcionários. Né? Por que o turismo emprega mais? Porque você precisa do contato com o cliente, você precisa de um contato mais próximo, você precisa na prestação de serviço, você não vende um produto pronto que você fabrica e entrega. Você tem uma prestação continuada, você tem os hotéis, né? Você tem a limpeza de quarto, você tem lavanderia, você tem restaurante, você tem transporte, toda essa área envolvida, e como eu disse, é uma prestação de serviço continuada durante o período daquela estadia. Né? Então, envolve muitas pessoas para a prestação de um serviço. Agora, em termos de planos de contingência, porque, como você explicou, isso daí vai ser uma coisa que vai exigir um tempo depois de retomada. Não é uma coisa que, sim, flexibilizou e volta tudo. Não. Né? Acredito eu queria saber a sua opinião, que o turismo, principalmente com o exterior, vai sofrer mais, vai demorar mais essa retomada. Né? Questões econômicas, por questões até intrínsecas da própria epidemia. Então, talvez o resgate inicial seja através do turismo interno. Né? O que você imagina em relação a isso? A retomada ela vai ser iniciada pelo turismo interno. Até porque a situação que a gente tem da imagem do Brasil, na forma como ele vem lidando com a crise, isso está sendo uma barreira grande de abertura de outros mercados para virem para cá. Como a gente já viu, a Europa começou a retirar restrições de viagem, mas manteve a restrição com o Brasil e a América do Sul. Né? Por causa do surto que se está tendo aqui, a forma como está ainda se desenvolvendo, a gente ainda está numa ascendente, né, de casos. Então, eles, para se preservar, estão justamente continuando a manter os voos, restrição dos voos, restrição de viagem para o Brasil, América do Sul. O que a gente tem que fazer, né, para combater isso, primeiro a gente vai ter um turista interno no Brasil que está com a sua demanda reprimida pela crise. Como que a gente pode primeiro incentivar esse cidadão brasileiro a circular dentro do país? Ele precisa sentir segurança, né? Tem uma brincadeira, né, que eu escutava sempre nas minhas aulas de hotelaria, que era o seguinte: não basta estar limpo, tem que parecer limpo. Não sei se você já escutou isso. Que era o seguinte: percepção é tudo. Por exemplo, nos hotéis, existem técnicas de limpeza que os próprios camareiros fazem, que você deixa marcas de, por exemplo, você tem aquele tapete peludo bonitinho no quarto, então ele deixa a marca de que ele passou o aspirador para parecer que está limpo. Né? Você tem coisas que você vai fazendo, alguns lugares você vai deixar um pouquinho mais de material de limpeza só para deixar um cheirinho mais forte, você vê que está umedecido, para você ver que passaram bem o pano ali. Então, tem coisas que você fazem para parecer isso, né? Que se parecer que está realmente limpo, não basta estar limpo. Né? E a gente tem que tomar medidas para realmente mostrar, né? Ir além dessas medidas que já eram boas práticas no passado. Né? É você o quê? Demonstrar que o seu hotel, que o seu transporte ele está bem preparado para receber as pessoas no momento de crise, que ele está passando por desinfecção, que ele está passar a sensação de confiança
para que as pessoas consigam voltar a circular. E isso tudo, né, vai depender, eu vejo, da iniciativa pública, né, e da iniciativa privada. A pública para informar as pessoas, para incentivar as boas práticas, para, às vezes, dar treinamento para aquelas pequenas pousadas, para aqueles locais que têm menos condição de fazer um investimento maior, né, em treinamento de pessoal. Então, realmente trazer o conhecimento para essas pessoas e também espalhar o conhecimento de quais são as boas práticas e de como isso está sendo trabalhado pelos locais, como as pessoas podem reconhecer essas boas práticas. E a iniciativa privada também é a própria propaganda, né? A gente tem os Conventions Bureau, que fazem a representação de hotéis, centros de convenção, restaurantes. Então, os próprios conventos, pelo que eu conheço daqui do Rio, o de Niterói, eles estão fazendo divulgações de como os hotéis vêm se preparando, como os eventos estão sendo feitos, mostrando para as pessoas quais são as localidades que já está seguro em determinados locais, determinados serviços, que já se pode operar de determinada forma, que estão, né, fazendo o compliance com a reabertura do governo, né, com as medidas que podem ser feitas. Como eu já vi hotéis aqui em Niterói, que estão fazendo aquela desinfecção, acho que é por ozônio, né, que coloca um aparelho no quarto, faz a desinfecção e retira para cada hóspede que entra. Então, tudo isso, você sendo apresentado, é uma forma de você passar a segurança, né? De você trazer a segurança para as pessoas para que elas voltem a circular, por mais que você ainda não tenha uma vacina, né, para o corona. Mas você passa a sensação de que aquela pessoa está saindo da sua casa e indo para um local tão seguro quanto, ou até mais, né? Que você também toda aquela coisa de imagem. Não basta parecer limpo, tem que estar limpo. Então, você tem toda aquela coisa de imagem, né? Para a pessoa que se sinta segura realmente naquele local para onde ela está indo, né? Uhum. Tem uma entidade, né, que arregimenta a rede de turismo aqui da cidade ou do estado, uma sociedade, uma associação que está capitaneando esse tipo de protocolo em associação com alguma outra entidade. Como é que está sendo conduzido isso? Como é que vocês estão agindo como um corpo? O principal, né, ente representativo, né, privado no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio, no estado do Rio, são os Conventions Bureau, né, que a gente tem o municipal, né, tem o estadual e tem o federal. Eles tentam sempre instruir, né, eles são uma associação sem fins lucrativos, em que o objetivo é justamente atrair mais turistas, atrair eventos, né, para a cidade, então coisas que fomentem o turismo. Então eles agora, né, essa associação, ela já vem trazendo, por exemplo, manuais de boas práticas, estimulando as pessoas, os associados a participarem de treinamentos. Eu já vi também o Sebrae, ele fornecendo treinamentos muitas vezes gratuitos, né, para diversos meios de hospedagem, para transportadoras, né, de formas de como eles podem passar mais segurança, como eles podem oferecer seus serviços durante a crise. Claro que, no momento que a gente está vivendo, isso são boas práticas que eu acredito que devem ser mantidas para o futuro, né, porque limpeza, saúde, para mim, é sempre em primeiro lugar. Né? Então, eu acredito que mesmo após a crise, se essas práticas forem mantidas, né, será muito positivo. Mas, como é que eu posso dizer? Justamente tentar ajudar eles a se adaptarem a essa nova realidade, até mesmo ao novo futuro, né? Que a gente tinha uma perspectiva de como era o turismo, que pode ser que venha a mudar, né, para o futuro. As pessoas podem começar a olhar para outras coisas que não eram tão importantes no passado.
tem alguma estratégia de marketing até para melhorar essa comunicação? Melhorar, eu digo assim, para orientar, né, essa comunicação, explicando todos os cuidados que estão sendo tomados, qual é a eficácia desses cuidados que estão sendo tomados, né, para que as pessoas se sintam mais seguras em viajar, em se hospedar nesses locais, não? Uhum. Sim, os próprios, isso aí no caso, estou vendo mais na parte dos meios de hospedagem. Eles estão fazendo chamadas de marketing, estão fazendo apresentações de como eles estão reagindo à crise. Principalmente os locais que o que eu estou vendo mais, não na parte do turismo, né, o recreativo, mas mais no turismo corporativo, né? Principalmente o pessoal da parte que trabalhava com petróleo, com outras empresas, né, daqui do Rio de Janeiro, eles estão fazendo uma divulgação maior disso, até por causa do seguinte: esse tipo de serviço é contínuo, né? O que segura o movimento do turismo, né, isso eu sempre aprendi, não é o turismo de recreação. O turismo de recreação ele tem a sazonalidade, né? Ele tem os picos de alta e de baixa. O turismo de negócios, ele praticamente se mantém durante o ano. Então, esse é o que acaba tendo maior movimento nesse momento para tentar voltar à normalidade mais cedo, né? Tentar voltar ao tipo de serviço que eles estavam acostumados mais cedo, porque é uma necessidade das próprias empresas, né? Imagina, você tem pessoas que trabalham em plataforma, que estão retornando para voltar para suas famílias. Então, eles têm que ter alguma segurança de que eles vão retornar com saúde, que eles vão retornar de maneira segura para as suas casas, né? Da mesma forma, você tem comissários de voo que estão indo e voltando, então eles precisam estar num ambiente, né, limpo, enquanto eles fazem o pernoite fora da sua base, para poderem retornar. Então, tudo isso, né, eu acredito que o primeiro sinal da retomada, ele é o do turismo de negócios, né, que ele envolve justamente toda essa cadeia, a cadeia produtiva do Brasil, né? A Estela colocou aqui uma questão que eu tenho visto também, não só esse hotel, mas outros também fechados, sem perspectiva de reabrir. Naturalmente, houve uma onda de desemprego dentro da área. Você acredita que isso daí possa ser restaurado? Esses empregos, eles aos poucos vão entrando, claro, mas isso não vai trazer um prejuízo para o retreinamento, né? Mesmo que haja um reaproveitamento da mão de obra, tem que haver todo um retreinamento, principalmente por conta da situação atual, né? Hábitos anteriores vão ter que ser alterados, né? Como é que você entende que isso daí vai ser feito? Olha, a gente está tendo uma acomodação do mercado, né? Não sei se vai ser uma coisa extremada, porque na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, né, houve um movimento de abrir muitos hotéis. Entendeu? Muitos hotéis, a gente teve um boom de transportadoras turísticas, de guias de turismo, de todo tipo de serviço relacionado à cadeia turística, né? Eu, inclusive, investi durante esse período. Minha empresa, antes, era uma van só. Durante as Olimpíadas e pós-Olimpíadas, eu cheguei a ter 2 vans e 2 carros. Hoje, né, eu reduzi isso, estou com uma van e um carro, porque para poder trabalhar, que é o mínimo que eu consigo trabalhar sozinho, né? Já tive funcionários, tive que demitir, mas isso no pós-Olimpíada, né? No momento da crise, a crise não me apertou tanto, porque eu não tinha funcionários. Mas você vê hotéis que já estavam sofrendo no pós-Olimpíada, né? A gente teve uma quebradeira de hotéis muito grande, principalmente ali na região do Rio Centro, né? Muitos hotéis abriram,
tinham muitos investimentos na região, depois eles fecharam, né? Os empreendimentos não tiveram o movimento que era o esperado, né? Que era uma perspectiva muito otimista, tanto da prefeitura quanto do governo federal, de que o Rio de Janeiro ia estar bombando, a gente ia estar recebendo mais de 1 milhão de turistas a mais por ano. Isso não se concretizou, né? A gente teve o boom da Olimpíada, caiu e estabilizou no mesmo patamar que a gente tinha antes. Né? Pois é, Vitor, agora eu vejo uma coisa que me incomoda profundamente. A marca Brasil, principalmente a marca Rio de Janeiro, é uma marca altamente vendável. Eu já tive até a oportunidade de perguntar a algumas pessoas, eu não me recordo se eu já fiz essa pergunta a você. Qual é a beleza natural que tem Paris? A beleza de Paris, né, a beleza das grandes cidades europeias é toda artificial. Pois que a gente tem tudo é pronto, o potencial cara. que acontece. Qual é a grande diferença? Por que é meio complicado você comparar, por exemplo, Europa com o Brasil? Porque lá os potenciais turísticos são diferentes. A gente tem um potencial de turismo de aventura, a gente tem um potencial natural muito grande, né, de turismo natural. A gente tem toda essa parte, né, essa possibilidade de expandir como um grande player nesse sentido, né, no turismo natural, no turismo gastronômico, né, que é muito forte aqui. Só que a Europa, o tipo de turismo que eles têm é um turismo mais histórico, né, que é mais voltado para a arquitetura. Apesar de que o Rio de Janeiro ele é a capital da arquitetura, foi considerado ano passado a capital da arquitetura mundial. Mas as pessoas viajam para a Europa buscando uma questão histórica, porque eles têm uma história, né, tem cidades com 1.500 anos de idade, 1.000 anos de idade, 800 anos de idade, você tem castelos, você tem toda a parte de um turismo histórico, e principalmente a parte até mesmo de cicatrizes de guerra, as coisas que você realmente pode ir lá ver, né? O Brasil, a gente tem o turismo natural, o turismo de beleza, o turismo de esportes radicais, o turismo de observação de pássaros. É uma coisa diferente, entendeu? Não, é diferente, mas eu vejo nosso turismo uma vantagem grande para a gente. O histórico deles. Até porque a nossa história é muito mais recente, né? É interessante para eles, sim, mas não é o nosso potencial, não é o nosso forte para eles, né, o histórico. Mas veja bem, a gente tem, além da beleza natural, que indiscutivelmente é um dos lugares mais bonitos do mundo, né? Nós temos a parte cultural, que é riquíssima e muito mal explorada. Né? E mesmo a questão histórica, né? Por exemplo, nosso vizinho aqui, Buenos Aires, explora muito melhor do que a gente. Sim. A história deles não é mais antiga do que a nossa, né? Em termos de diferença ridícula, pequena. O que eu digo não é assim, não estou falando da riqueza da história, eu falo da forma de exploração. Sim, entendeu? Pois é, o que eu vejo que falta muito é como fazer. 1.500 anos de idade, né, como Londres, e vem aqui para o Brasil, ele tem interesse de como foi a colonização, mas não é a motivação principal dele de conhecimento, de visita. Sabe? Entende? Sim. Concordo, claro. Enquanto para a gente lá, a motivação principal é justamente ver a história. Mas é porque cada um tem o seu produto. Mas a venda aqui é muito pequena. Eu entendo que pode ser vendido muito mais, mesmo sendo turismo de aventura. Vou te dar um exemplo. Estados Unidos, você tem turismo de aventura lá infinitamente melhor explorado do que o nosso. Sim. Por que a gente não tem parques aqui como a gente tem no Sul 1, né, que é o Beto Carreiro, que, né, muito, não vou dizer que é um parquinho, evidentemente que não, é grande, né, e tudo, mas também poderia ser melhor explorado, poderiam haver outros, poderiam ter interesses em investimentos,
esportes, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode, desde arborismo até trilhas, até canoagem, o que você quiser tem aqui. Nós temos um clima que propicia um turismo o ano inteiro, coisa que em muitos lugares não. Né? Por exemplo, eu estive no Alasca. O Alasca você não tem turismo o ano inteiro. Né? Agora, no verão é uma atividade turística intensa, e você vê que as pessoas procuram aquilo. Quer dizer, há uma preocupação grande, e esse eu acho que é um potencial enorme que nós temos de empregabilidade, de riqueza para aqui, para a nossa cidade, principalmente Rio de Janeiro, né? Riqueza para a nossa cidade, né? Quer dizer, deveria ser uma das principais fontes de renda do Rio de Janeiro, o turismo. Agora, ele tem que ser melhor tratado. Quanto tempo de metrô levou para eles botarem uma indicação em inglês? Só por causa da Olimpíada, da Copa, desculpa. Só por causa da Olimpíada. A Copa já tinha. Né? Entendeu? Você vai lá fora. Então, as queixas dos turistas, eu queria até perguntar isso para você, que você tem muito mais contato que eu e conhecimento que eu nisso. Mas as queixas do turismo não são as mesmas de algumas décadas, não? Olha, eu fiz, né, o tema da minha monografia foi qual era a imagem que a pessoa que vem ao Brasil, que nunca visitou antes, que eles têm ao chegar aqui, né? É saber o que eles pensavam que iriam encontrar aqui, né? A imagem mais forte que se tem é Cristo, praia e samba, sendo samba, a música, como o mais forte, entendeu? Então, cultural, cultura. Turismo cultural. Desde das últimas décadas, de 70, 80, 90, o movimento da Embratur, né, como ela fazia a parte do turismo, era o seguinte: o Brasil é lindo, visite-nos. Era basicamente isso: o Brasil é lindo, visite-nos. E também tinha a parte da exposição de fotos de praia, principalmente de mulheres de biquíni. E isso foi um problema para a gente, porque isso envolveu uma imagem de turismo sexual para o Brasil. Entendeu? Ele apelou por décadas essa imagem de que Rio de Janeiro era bunda e praia. Né? Rio de Janeiro não, Brasil era bunda e praia. E isso foi muito prejudicial. Né? Hoje nós temos um movimento diferente para apresentar realmente os atrativos naturais, os atrativos culturais do Brasil. Né? Você tem o combate mais acentuado ao turismo sexual. Porém, ainda é pouco. Se você for comparar com quanto outros países, até mesmo Argentina, Chile, países aqui da América do Sul, o quanto eles gastam em média, né, quanto eles gastavam em média para a divulgação dos seus destinos turísticos lá fora, né, eu digo como país, o Brasil estava muito atrás. Muito atrás. Né? É coisa de eles estarem gastando bilhões de dólares em divulgação e a gente está na casa dos 100 milhões. Entendeu? 100, 200 milhões. Era ínfimo. A gente estava chegando a 10%, 20% do que outros países até na América do Sul gastavam. Né? Então, o movimento de crescimento do turismo do Brasil sempre foi muito lento. Você vê isso explicitamente na década de 90 e 2000. Né, que o Brasil saiu dos 5 milhões com uma dificuldade de turistas estrangeiros anuais, chegou no 6 e estagnou no 6. Né? Apesar da criação, né, no governo Lula do Ministério do Turismo, esse panorama não se modificou. Né? Essa visão até do Brasil lá fora é até interessante, porque são umas aberrações que você vê e escuta, né? Eu já escutei de colegas em congresso, e eu estou falando de pessoas esclarecidas, né? Perguntando se era verdade que o presidente vem no Rio com um colete à prova de bala. Aí você vê um vídeo, teve um filme, foi do 007, o cara salta da Pedra da Gávea e pousa lá na floresta amazônica, numa tribo de Amazonas. Você não vai ver um filme, em hipótese alguma, de um cara pulando de paraquedas da Torre Eiffel e descendo a Normandia.
Todo mundo sabe que o negócio não é perto. Entendeu? O Brasil eles não tem a menor ideia do que é isso aqui. Né? Exatamente por essa falta de projeção de imagem. Né? E isso abre até para o seguinte, como o Brasil se projeta pouco, né, na parte de propaganda, né, na parte do marketing turístico, você abre para o quê? Para as pessoas acabarem vendo mais sobre o Brasil através das notícias, principalmente as notícias negativas, né, que são as que são mais ibope. Então, o Rio de Janeiro sofre um problema de segurança? Sim. Nós temos um problema grave de segurança. É ruim como as pessoas, como muitos turistas vêm falar comigo apavorados? Não. Não é tão ruim. Você transitar pela área turística do Rio de Janeiro, Copacabana, Leblon, Ipanema, Barra, até mesmo pelo centro, não é tão ruim. Né? A gente tem os problemas maiores relacionados ao quê? A milícia e o tráfico de drogas. E isso é um movimento maior, né? Uma visibilidade maior aonde? Na Zona Norte e Zona Oeste do Rio. Não estou dizendo que não exista na Zona Sul. Existe na Zona Sul. Mas ele não influencia tanto na movimentação turística. Entendeu? Você não tem os casos de violência acontecendo contra turistas. E é o caso de, por exemplo, eu já ter tido clientes que pediam um carro blindado para ir subir o Cristo. Porque assim, que... Como assim? Não é tão ruim assim, calma. Né? Mas acontece. Eu trabalho, né, a minha especialização no turismo é o transporte de luxo, né? Justamente com artistas, com VIPs de empresas, né? Eu trabalho com famílias que vêm para o turismo, que eles querem um guia particular, né? Não é o guia de excursão. Então, eu já tive casos de pessoas que morreram de medo de sair de dentro da van. Eu lembro uma família russa que eu fui parar ali na Candelária, né? Só que colocam tanto medo, passam tanto medo para as pessoas, que o que acontece? Na Candelária, não, desculpa, na Catedral. Eu encostei a van ali na Catedral, abri a porta, fiz sinal para eles descerem, para eu fazer a explicação da Catedral, mostrar o interior, e por eles virem um mendigo, eles não quiseram sair de dentro do carro. Coisa que você tem população de rua em qualquer lugar do mundo, em todas as grandes cidades do mundo, você tem população de rua. Mas eles escutaram que a população de rua do Rio de Janeiro era violenta, que todos portavam facas, que todos atacavam, e ficavam com tanto medo que não quiseram sair do carro. Entende? Então, você abre, né, quando você não faz a divulgação do seu destino, você abre para que as pessoas sejam bombardeadas também por notícias ruins. Sim. Né? E você vê o quê? O México recebe muito mais turistas que o Brasil, e o México tem um problema de violência tão grande ou maior do que o brasileiro. É isso que eu ia falar. E mesmo agora não, mas mesmo Nova York, quando estava bem mais violento do que agora, nunca teve a mesma fama que o Rio tem, já há bastante tempo. Eu lembro que teve uma vez, eu saí do teatro em Nova York e eu, novo ainda e curioso, peguei um táxi e falei, eu quero conhecer o Bronx. O motorista olhou para mim, me achou evidentemente maluco, né? Porque naquela época era muito perigoso, né? Você rodar, principalmente à noite nesses lugares. Falou que não ia levar, não. Foi todo um trabalho de conhecimento para ele me levar, e ele só me levou depois de eu prometer que eu não ia nem abrir a janela, porque só de abrir a janela e ver que tinha uma pessoa, e ainda mais branca, num bairro de predominância negra, lá tem muito, isso daí é muito beligerante, sempre foi, continua ainda sendo em alguns lugares, já ia dar problema. Então, mas nunca teve a fama que a gente tem aqui. Hoje em dia não é mais assim, melhorou muito. Ainda tem alguns locais mais complicados, mas melhorou muito. Né? Então, é tudo uma questão de imagem, é tudo uma questão de comunicação. Aí a gente volta para aquela outra fase da conversa. Falta comunicação, a mesma conclusão que a gente tinha chegado antes. Né? Falta comunicação,
falta uma veiculação de imagem, no mínimo, Vitor, justa, né? Sim. Justa, porque ela é hipertrofiada, né? Como você falou, não é tão assim, mas chega lá fora, cada coisa... Eles acham que isso daqui é uma selva, que tem macaco andando pelo meio da rua. Já escutei de tudo, né? Olha, eu acho que a soma do pensamento negativo que a gente tem sobre o Rio de Janeiro e sobre o Brasil, eu vejo isso como uma crítica positiva. Né? Longe de mim de querer atacar como o governo brasileiro atacou. Aquele episódio dos Simpsons sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil. As pessoas não entendem que aquilo é uma caricatura do pensamento americano. Sim. Né? Os Simpsons, eles sempre trabalharam com essa forma. Ele é uma caricatura do pensamento americano sobre si mesmo, sobre os Estados Unidos e sobre o mundo. Né? E eles colocaram exatamente isso, macacos no meio da rua, né, bondinho do Pão de Açúcar no meio da selva, todas as crianças jogando futebol no meio da rua de qualquer jeito, né? Tem até uma parte do mensageiro de hotel fazendo embaixadinha com mala. Então, assim, é uma soma do que você está vendo, qual é a exposição do Brasil lá fora, né? Mas a gente já teve uma imagem muito boa do Brasil lá fora, né? Do Zé Carioca a Carmen Miranda. Nós perdemos isso. Nessa, né, a gente tinha era um sonho de consumo para muita gente, que hoje em dia não sei se está... Como parte do meu estudo, né? Como parte do meu estudo, eu estudei sobre esse desenvolvimento praticamente década a década, né? Desde 10, 20, 30, até os dias até 2000, né, que foi quando eu me formei. Na década de 20 e 30, a imagem que se tinha do Brasil, acho que até 40, a imagem que se tinha do Brasil, do Rio de Janeiro, era uma nova Paris. Né? Era uma cidade completamente cosmopolita, uma cidade bonita, belíssima, que exalava a cultura, que exalava o samba, né, que exalava a bolsa nova, então era totalmente voltada para esse sentido. E daí em diante, né, tanto que esse movimento o filme do Zé Carioca, né, a história, né, ele começa nos Três Cavaleiros, né, Los Três Cavaleiros, que é um filme que foi feito, né, foi comissionado pelo governo americano para o Walt Disney para passar uma boa imagem dos seus aliados na guerra para o povo americano. Então, eles vieram para o Brasil, não sei se você chegou a ver o making off, né, que eles visitaram Copacabana, que eles visitaram o Nordeste, a Bahia, eles visitaram diversos lugares, fizeram diversos rascunhos, né, e chegaram, né, o Zé Carioca surgiu das piadas de papagaio, né, que eles escutaram, que eles tentaram captar o espírito, né, brasileiro, principalmente o espírito carioca, que naquela época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, eles viram como uma imagem do malandro, carioca, o piadista, né, era um papagaio. Né, e justamente desenvolveram toda essa animação para melhorar a imagem, não melhorar, mas apresentar o Brasil de uma forma amigável, né, tentando agradar, claro, o governo brasileiro, para o povo americano, e aquilo, claro, Disney você não vai apresentar só para o americano, você acaba espalhando, né, se espalhou para o mundo. Realmente foi algo muito benéfico, mas você vê que dali em diante, né, até 50, 60, 70, não, até 80, o foco foi praia e beleza natural, né, e mulher. 90 começa a se mudar essa visão, ainda se tinha um pouco, mas começa a se mudar. Em 2000, você tem a mudança do foco para cultural novamente. Mas o estrago já estava feito. Né? O estrago que você está falando, ó, exatamente o que você está falando. Uhum. Não é?
Gestão da imagem. Sim. Então, o pessoal realmente... Ou seja, de uma época que todo mundo sabia que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e seria uma nova Paris, a gente passou... A nossa capital passou a ser Buenos Aires e ninguém quer vir mais para cá. Que o desconhecimento do Brasil foi assim acentuado, né? A cada década você vê que as pessoas vão sabendo cada vez menos e o povo não está sabendo. Como você bem disse, são coisas ruins. Durante o governo militar, a divulgação do Brasil foi basicamente: o Brasil é lindo, venha. Acabou. Era só isso. Foi a gente não precisa fazer esforço para o turista vir ao Brasil. Só que é aquela coisa, se você não faz esforço para ele te conhecer, ele não te conhecendo, você não cria o desejo. Você não cria a demanda. Né? Então, a gente sofreu, né, no desenvolvimento do turismo, na época militar, justamente por isso, que eles abandonaram a parte da divulgação da cidade, do Brasil. E quando ela foi feita de uma maneira errada. Quando nós temos, assim, tem uns eventos que eu acho interessantes. Por exemplo, aliás, eu acho muito interessante você ter Rock in Rio e Lisboa, mas tudo bem. Né? Uma marca que era para ser nossa, né? A gente já está... Então, mas quando acontecem esses grandes eventos aqui, aí que você fica mais gritante esse potencial que tem aqui, né? na cidade. Por que não tem mais investimentos em atividades nesse sentido? Olha, os grandes eventos, eles são bons, principalmente para você tentar diminuir os picos e os vales, né, da demanda turística. Então, é bom você ter esses eventos quando você tem uma demanda baixa, né, porque você consegue uma negociação melhor, você consegue hotéis com menos ocupação, todo esse tipo de coisa. Só que o Rio de Janeiro ele veio perdendo espaço nos eventos, né, na criação de eventos aqui na cidade, por causa do seguinte: a gente tem uma legislação de eventos muito pesada, né, na parte de licenças, na parte de alvará, e não foi feito muita coisa para se mudar essa situação. Né? Inclusive, no governo Crivella, eles fizeram para piorar a situação quando disseram que iam melhorar. Né? Inclusive então, nisso aqui, ó. Aqui, ó. O governo Crivella, o que fez? Você teve o seguinte: quando você tem uma insegurança jurídica, como foi criada pelo governo Crivella, é difícil digamos assim, um produtor de eventos, querer fazer um evento no Rio de Janeiro. Quando você tem uma portaria da cidade que diz o seguinte, que o alvará pode ser revogado a qualquer momento e sempre, sem a prefeitura precisar dar uma justificativa. Né? Isso foi feito logo no começo do governo Crivella. E tivemos eventos que foram cancelados na cidade faltando poucos dias para o evento. Se você for pensar no seguinte, um Rock in Rio, ou mesmo uma feira de negócios, uma coisa, um show, você não monta tudo no dia. Você precisa de 2, 3 dias para montagem, você precisa de contratação para o evento, você precisa do catering, né, da alimentação, você precisa de toda uma rede de serviços. E se você cancela o evento em cima da hora, você já tem todos os serviços pagos e você não tem reembolso, até porque ninguém tem tempo de revender os serviços que foram contratados para aquele momento de outra forma. Então, imagina a insegurança jurídica de você ter um evento podendo ser cancelado a qualquer momento na cidade do Rio de Janeiro, sem a prefeitura precisar dar nenhuma justificativa, sem a prefeitura precisar dar qualquer
auxílio ou qualquer coisa relacionada, simplesmente chega e cancela o evento, cancela o alvará. Né? É complicado, você tem uma insegurança muito grande. Né? Isso, a gente teve eventos menores sendo cancelados até. Mas isso você vê só no Rio de Janeiro ou você vê a nível Brasil? Principalmente aqui. Porque o que acontece? O Rio de Janeiro já chegou a estar, se eu não me engano, como 12ª em número de eventos. Né? E eventos eu falo tudo, né? Congressos médicos, shows internacionais, todo tipo de evento de médio porte, de grande porte. E isso só veio caindo, tanto pela insegurança jurídica, né, que é um dos motivos, quanto a imagem da segurança que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente tem aquele problema, não basta, como eu te falei antes, não basta estar limpo, você tem que parecer limpo. O Brasil não se esforça de parecer limpo. A cidade do Rio de Janeiro não se esforça. Então, a gente perde eventos, né, por esses motivos para São Paulo. E São Paulo tem uma criminalidade parecida com a nossa. A gente perde para o Espírito Santo, a gente perde para Foz do Iguaçu, a gente perde para outras cidades dentro do Brasil e até para cidades na América do Sul, por causa da imagem que a gente tem, por causa da insegurança jurídica que você tem. Isso só dificulta o trabalho, né, no caso das organizações sem fins lucrativos, das associações como o Conventions Bureau, só dificulta o trabalho deles porque eles têm todo um trabalho de convencimento para trazer um evento para o Brasil, trazer um congresso, trazer alguma coisa. E isso gera uma distribuição de renda, né, pela cidade. Só que quanto mais difícil fica de você convencer as pessoas, né, menos você vai ter esse tipo de evento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Inclusive, uma das coisas que a gente perdeu do Rio é que a BAV era aqui no Rio. Né? O grande evento do turismo era no Rio de Janeiro, foi para São Paulo e nunca mais voltou. Né? Fórmula 1. Aqui, eu vou usar essa pergunta da Leila, que ela quer saber sobre o turismo interno, estendendo isso para o Brasil e te perguntando por que é tão caro o nosso turismo interno? O que pode ser feito para tornar ele mais atrativo, na sua concepção? Olha, o que influencia mais no turismo interno é aquela velha máxima que a gente já escuta praticamente há muito tempo. Impostos. Nossa carga tributária é muito alta, a gente tem um imposto muito alto, tanto nos serviços quanto nos produtos. Né? Então, tudo isso acaba influenciando. Porque, por exemplo, para mim, eu pago, acho que é 6% ou 7%, né, de imposto sobre serviço. Mas o meu problema não é só o imposto sobre serviço, é o imposto que eu pago nos combustíveis, é o imposto que, no caso, eu não tenho funcionários, né, eu estou trabalhando sozinho, mas quando eu tinha funcionários, eu tinha que pagar outro salário para o governo, né, não era só o salário do funcionário. Então, todas essas coisas vão se acumulando e na hora de você fazer o seu preço final, isso acaba alto. Até por causa do seguinte, o turismo ele é um produto que ele tem um prazo de expiração muito curto. Né? Se você vende aquele dia, eu não posso vender 2 amanhã. Se eu tenho 200 quartos de hotel e eu não vendo hoje 200, eu não posso vender 400 amanhã porque eu não tenho essa capacidade. Então, tudo isso leva em conta na formação do preço. Porém, né, a nossa carga tributária é tão alta, né, principalmente se você for ver na parte aérea, que viajar no Brasil às vezes é mais caro que o exterior. Né? A gente tem casos que às vezes é mais barato você ir para a Disney do que para Fernando de Noronha, que é aqui do lado, né, comparativamente. Pantanal encareceu absurdamente. Eu já tive no passado no Pantanal, era muito mais barato. Hoje em dia é mais barato você ir para a Disney do que ir pescar no Pantanal. Ou passear mesmo na área de serra que aí não é Pantanal, né? Na área de serra ali da região centro-oeste, ali na Bocaina,
Tem outro exemplo que eu posso dar. Aquela região Brasil, aqui no Brasil a gente tem as taxas portuárias mais caras do mundo, isoladas as taxas mais caras do mundo. Se você for ver o preço de um cruzeiro saindo do Caribe, o preço de um cruzeiro saindo dos Estados Unidos, o preço de um cruzeiro saindo da Europa, e você pega as taxas, que elas são cobradas separadas, e compara com as taxas brasileiras, você vê o absurdo. Você tem um cruzeiro que você paga aqui no Brasil R$1.500 por pessoa, por exemplo, e você vai pagar de taxa quase R$1.000. Entendeu? Então, isso você vê como o Brasil perde. Inclusive, a gente já chegou a ter um número, acho que eram 21 ou 23 navios de cruzeiro fazendo temporada na costa brasileira, e acho que ano passado a gente chegou no mínimo de 6 navios. Né? A gente reduziu absurdos, porque o dólar ficou alto, as taxas são altas em dólar, então tudo encareceu. Então, houve a diminuição da demanda. Isso é um exemplo só de como o turismo pode sofrer com taxas. Né? Quer dizer, falta uma política nacional de turismo, é isso? Existe um plano nacional de turismo, mas o que acontece? Na hora de mexer na redução da arrecadação, ninguém quer mexer, porque se você tem uma redução na arrecadação, uma redução de tipo de imposto, significa que você tem que diminuir seus gastos em outro lugar. Né? Isso é uma coisa natural. Então, o governo ele faz o seguinte: eu não vou pagar taxas, eu vou continuar do jeito que está. E quem perde é a gente. A gente já diminuiu a burocracia para turistas virem para o Brasil. Isso foi uma melhora. Mas você não tem diminuição nas impostos, você não tem diminuição nas taxas, você não tem esse tipo de coisa. Então, você acaba tendo esse freio no desenvolvimento. Você está desenvolvendo mais rápido, mas você está dando com o freio de mão puxado. Né? Mas, Vitor, é aquela história, você diminuindo a carga tributária, você não pensa que isso pode ser compensado por um aumento na arrecadação, por um aumento de volume, porque você com uma carga tributária alta, como você falou há pouco, você está espantando o turismo daqui, porque acaba ficando caro demais e muita gente deixa de viajar por conta disso. A partir do momento que você dá um incentivo tributário para tornar isso um pouco mais barato, você vai movimentar mais o setor, não? Mas o que acontece, né? A nossa política ela não chega dessa forma. E o movimento também não é imediato. Você tendo um corte de taxas hoje, a diminuição do preço não é amanhã. Ela é uma coisa gradual. Né? Ela vai demorar um tempo até ser absorvida pelo mercado. Então, eles não veem como um investimento para o futuro. Eles veem o quê? Eu vou ter que reduzir agora os gastos, porque eu vou ter uma menor arrecadação nesse momento. No futuro, talvez você tenha uma redução desse valor. Só que, no futuro, já passou meu mandato, já passou a minha legislatura, então eu não quero saber disso. Eu preciso agora. Infelizmente, a política que a gente tem hoje é a política do agora. Né? A gente não tem um movimento pensado para o futuro. Aquela questão que a gente vê com frequência, né? As pessoas não trabalham para as próximas gerações, trabalham para as próximas eleições, né? É assim que funciona aqui. Não há um planejamento de longo prazo, como qualquer planejamento bem feito tem que ser de longo prazo, para que ele seja sustentável, né? O ano que a gente tem feito, vou dar um exemplo, da taxa de embarque que a gente tem portuária, né, para os navios de cruzeiro. Se a gente reduzisse isso para metade amanhã, ainda demoraria para isso ser refletido por causa do seguinte: as empresas teriam que gastar com marketing, eu acredito que o Brasil teria que ter um gasto maior com marketing também, para você convencer outras armadoras, né,
a virem para o Brasil, querer explorar isso também. Você tem que melhorar toda a perspectiva, porque aquilo depende do seguinte, o cara ele tem que ver, né, a empresa tem que ver aqui, vou ganhar dinheiro no Brasil. Porque não adianta o cara, não vou botar um navio para lá que custa bilhões de dólares para você construir e que tem um custo mensal horrendo, para não fazer dinheiro. Né? Não dá. Mas se eles verem que existe a possibilidade de trabalhar no Brasil e ter lucro, eles vão vir para cá. Não é do noite para o dia, mas vai acontecer. É um planejamento, né, que precisa. Só que você, aquela coisa, menor arrecadação no instantâneo. Né? No momento que você faz aquilo, você tem uma queda de arrecadação. Então, você tem que ter uma redução de gastos. Ninguém quer fazer redução de nada. Então, quer dizer, aquele pensamento de curtíssimo prazo. Então, por que eu vou mexer nisso? É o pensamento do político que pensa nas próximas eleições. Por que eu vou mexer nisso se isso vai favorecer quem está lá na frente? Né? Infelizmente é isso. É isso. Vitor, 4 minutos. É o tempo aí de fazer as considerações finais. É o tempo de você trazer uma mensagem de alento para a senhorinha de Copacabana que está indócil aqui. O que você tem de dizer, assim, uma mensagem de otimismo para ela e fazer suas considerações finais aí? Olha, os problemas que a gente tem no Rio e que a gente tem no Brasil não são problemas que se resolvem de maneira no curto prazo. Como eu disse, são problemas de médio e longo prazo. Então, a gente precisa de pessoas que tenham estômago de fazer essas proposições, que tenham estômago de levar isso para frente, para que a gente tenha uma melhora na frente, lá no futuro. Né? Então, a gente precisa pensar nas próximas eleições, a gente precisa pensar, né, no que tipo de político que a gente quer. É o político que pensa no curto prazo ou no político que está pensando realmente no futuro? Né? A gente, quando se propõe a participar do processo seletivo do Novo, né, tanto eu quanto o doutor Sérgio, a gente fez por estar cansado justamente do primeiro caso, que é o político que pensa no curtíssimo prazo. Que a gente entende, né, como o Fred diz, o que falta no Rio de Janeiro é um choque de gestão. Eu não digo Rio de Janeiro, eu digo no Brasil. O que falta no Brasil inteiro é um choque de gestão. A gente teve na eleição de 2018 uma tentativa de fazer esse choque. Né? A gente tentava colocar algo novo. Só que você vê a resistência que existe para o novo, não digo novo partido, a nova forma de você levar essas ideias. É muito grande. Então, a gente precisa de que o movimento de renovação política, a gente precisa de que o movimento seja mais forte, leve mais pessoas que estejam pensando no futuro, independente do partido, seja novo, seja de outro partido. Né? Nós temos esse compromisso, né, com o futuro, mas para se poder ter uma agenda de reformas que são necessárias. Reformas no município, reformas no Estado, reformas na federação, no Pacto Federativo, reformas administrativas, reformas tributárias. Então, tudo isso é um movimento que é necessário, que a gente precisa desse apoio, né, para levar adiante essa agenda de reformas. Né? A gente entrou nisso justamente por estar cansado disso tudo. Eu agradeço aqui o Sérgio pelo convite, né? Também colocou aqui embaixo as minhas mídias sociais. Quem quiser me seguir também, fique à vontade. Sérgio, foi um prazer enorme estar conversando aqui contigo. Eu acredito que a conversa foi muito boa, essa que a gente teve, e tem que ter uma continuação. Vai ter, até porque a senhorinha levantou umas questões aqui que depois eu vou passar para você e a gente vai ter que fazer um segundo tempo nisso mesmo. Vitor, muito obrigado. Quero muito falar sobre carnaval, quero muito falar dos temas mais locais. Com certeza. Rio de Janeiro vai ser um tema que eu gosto muito também. Vamos marcar, com certeza.
Muito obrigado aí a você pela sua disponibilidade, generosidade aí na disponibilidade do tempo. Muito obrigado a todo mundo aqui que acompanhou a gente. Estamos juntos e nos vemos aí na próxima. Tchau, gente. Um prazer. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.